Estamos, então, na 11ª aula. Para nós é uma alegria concluir, né? Carol, Matheus, Paulo, Rafael, Solange, Márcia, concluir esse curso com vocês. Hoje com convidados especiais de várias partes do mundo. E é uma alegria muito grande ter privilégio, uma honra para nós ter professores, ter convidados especiais. Estava falando para vocês que esse curso, então, teve aulas teóricas com professores e nós destinamos 2 aulas para entrevistar missionários, pastores, igrejas diferentes, entrevistar e conversar com essas pessoas. Não tão teórico, mas algo mais informal, né? Para conhecer as histórias, as ideias do trabalho específico de cada um, né? Então, tivemos uma aula dessas algumas semanas atrás, onde nós entrevistamos alguns missionários aqui do Rio de Janeiro, a maior parte aqui do Rio de Janeiro, de outras igrejas cristãs, né? Pessoas que trabalham em comunidades carentes, pessoas que trabalham exclusivamente com universitários, tinham trabalhos muito específicos, que foram convidados e bateram um papo com a gente. E essa última aula, nós entendemos que também tinha vários trabalhos luteranos relacionados à nossa igreja, que também mereciam ser contados, histórias que mereciam ser contadas, conhecidas. E dentre os muitos trabalhos bonitos que nós poderíamos ter convidado, optamos por convidar dois trabalhos, duas atividades, 2 exemplos de trabalhos missionários luteranos. Quais são eles? O trabalho da Global Lutheran Outreach, trabalho de recrutamento, de capacitação e de envio de missionários, realizados por uma organização luterana, fundada e liderada pelo pastor James Tino, e com vários auxiliares, coordenadores, com um comitê, com um board que o auxilia, e neste comitê está nossa amiga Maíra, brasileira, também da IELB, mas que hoje está no Uruguai, servindo a Deus com seu marido na igreja de Montevidéu. Então, este é um dos exemplos que nós queremos conhecer hoje, esse trabalho, e depois, então, posteriormente, um trabalho aqui do Brasil, de uma igreja um paralelo muito grande com a gente, porque é uma igreja que está num ambiente urbano, uma igreja que tem desafios talvez parecidos com os nossos, que é a Igreja Luterana de Interlagos, tem uma caminhada já mais longa, uma história maior, mais longa que a nossa aqui em Copacabana, mas certamente tem desafios e tem oportunidades parecidas. E esta igreja de Interlagos, que não deixa de ser uma referência para nós, uma igreja com quem nós queremos trocar figurinhas, para usar uma linguagem bem, né? Tem um trabalho, tem vários trabalhos bonitos, mas tem um trabalho que toca, que tem a ver com o trabalho da Globo, que é da utilização de missionários, né? Que é um trabalho que envolve pessoas liderando projetos, plantando igrejas, e aí nós temos, então, para concluir hoje, o pastor Samuel, pastor atual da Igreja de Interlagos, e um dos seus líderes da igreja, nós já conhecemos ele aqui de outras conversas, que é o Sérgio Alves, o irmão Sérgio Alves, missionário Sérgio Alves, vai contar também sobre o trabalho deles lá em Interlagos e na cidade de São Paulo. Acho que essa é uma introdução. Ficou claro, Matheus? Me expliquei mais ou menos bem. É isso, Carol? Paulo, quem está aqui comigo? Ficou perfeitamente Márcia, claro. Consegui, né? Vocês que estão com a gente, né? Hoje é aquele dia do bate-papo com pessoas queridas, importantes. Tomara que uma amizade aqui se
né? Ou se estabeleça, ou se afirme. Já tem alguns que já são amigos aqui, e é com o maior carinho que a gente recebe vocês nesta aula, de forma bem emocionada mesmo. Então, direto ao assunto, pode ser, Carol? Me autoriza, então, a dar início? Não temos uma ordem, mas eu apresentei primeiro a Glow, né? Talvez a Glow, como recruta, como capacita e como envia missionários, talvez seria interessante ouvir deles primeiro. Depois a gente, de certa forma, vai ver até um exemplo prático de um missionário e uma igreja e um pastor atuando. Então, eu gostaria de começar conversando aqui, me direcionando aqui com a Glow. Quem sabe a gente começa pedindo ao pastor James Tino e a Maíra para se apresentar para a gente e contarem para a gente. Pode ser em espanhol, pastor James? Sí, voy a hablar en español. Y mi nombre es James Tino. Como ya me había nombrado, soy el fundador y el director de la organización Global Lutheran Outreach. Serví muchos años en Venezuela como misionero del Sínodo de Missouri. Fueron 13 años allá en misiones urbanas. Y en el camino, en algún momento, logré el doctorado en misiología, y este me ha facilitado la oportunidad de enseñar sobre misiones en diferentes instituciones y países. Serví como director de área por una parte del área de misiones del Sínodo de América Latina, y ya desde hace 7 años estamos sirviendo en la ciudad de Santiago de Chile, sembrando una nueva iglesia luterana, mientras continúo con la dirección de Global Lutheran Outreach. Maíra está como congelada, no sé si nos escucha, pero ya paso. Escuto, eu tô congelada? Ya. Não, para mim não, para mim não, Maíra, para mim está bem a imagem. Sim. Bueno, entonces mi computadora ya. Entonces ya, con eso lo paso la palabra a Maíra. Muito bem. Gente, vocês conseguiram compreender tudo? É bem claro o espanhol do pastor James, né? Dá para entender tudo, mas se precisar, a gente também pode ajudar traduzindo. Acho que vamos tentar sem a tradução, Maíra, pode ser? Ok, Vamos ter... perfeito. Pessoal, tá? Mas a gente Perfeito. pode, todos aqui estão convidados a abrir o microfone e fazer uma pergunta de esclarecimento se precisarem, tá? Perfeito. Então, eu conheci o pastor James Tino aqui no Uruguai. Eu já contei isso numa outra reunião, mas eu vou repetir porque hoje é para mais pessoas, né? Meu esposo é pastor da Igreja Luterana. Nós viemos para cá em 2013. E antes ele trabalhava no Brasil e estava atuando numa comunidade do Rio Grande do Sul, na Capela Igara. E, bom, quando nós chegamos no Uruguai, muitas coisas, a gente aprendeu muito, né? Porque realmente é um país pequeno, a igreja é menor ainda, então a igreja é muito aberta a todo tipo de ajuda, especialmente na parte da missão, que é o nosso objetivo aqui, né? Viemos justamente para isso. E então, conheci o pastor James Tino num fórum de missão. Aqui no Uruguai há 2 fóruns de missões anuais, e numa dessas oportunidades nós nos conhecemos, e alguns anos depois veio o convite para fazer parte do board da Glow. O board da Glow, eu não sou funcionária da empresa, mas eu sim ajudo a pensar tudo que é da organização, né? No caso, eu ajudo a pensar, ajudo muitas vezes a decidir, ajudamos com ideias, aportando, né? Também fiscalizando. Então, o board é super importante para a organização Glow. E foi uma honra para mim ser convidada. Eu sou a cota feminina e latina. E é uma organização muito linda que propicia justamente a missão de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo. Isso eu achei super interessante, e também as portas se abrirem para leigos, né? Não só pastores poderem fazer missão, mas também leigos. Isso foi algo que realmente me motivou muito, e eu gosto muito de fazer parte dessa organização e divulgar, né, o trabalho para que a gente consiga atingir os nossos objetivos
de levar a palavra de Deus aos confins da terra. Linda apresentação. Muito obrigado. Eu vou falar em português. Pastor James, por favor, se não entendes algo, me perguntas para que também você pueda entender bem o que estamos falando. Quero comentar com todos que Maíra e James Tino é uma alegria, uma honra para a gente tê-los com a gente. O pastor James Tino é conhecidíssimo e respeitadíssimo, não é, pastor Samuel? Conhecidíssimo e respeitadíssimo entre a igreja luterana, entre os pastores luteranos, especialmente nós que estamos envolvidos em missão. Pastor James Tino, ele é tão importante para a nossa igreja pela parte prática, mas também pela parte teórica. Ele é um pensador, ele escreve, ele se interessa pelos assuntos da missão e nos ajuda, nós que somos mais jovens e temos menos experiência, a aprender e a pensar sobre missão. Então, temos junto com a gente um pastor luterano, um irmão que tem um conhecimento e é muito respeitado. E Maíra também, a gente já ouviu ela em outros lugares, em congressos de mulheres, e a Maíra não apenas é aqui uma integrante do board, mas a Maíra é uma irmã, uma cristã, entregue a Jesus, que ama Jesus e que auxilia seu marido e tem um trabalho muito bonito na igreja local dela, como missionária, como líder. Então, também tenho um grande respeito e faço essa nota aqui para quem está nos ouvindo, para conhecerem um pouquinho, não apenas para elogiá-los, mas para que vocês entendam que é muito gratificante tê-los com a gente. Pastor James, Maíra, nos interessa saber um pouco do coração de vocês, das razões do envolvimento de vocês na missão. A gente entende que quando a gente entra na missão, quando a gente participa da missão, não é apenas porque é um trabalho ou é uma tarefa, mas nosso coração é amolecido pelo Espírito Santo e é motivado para dedicar nossa vida a alcançar outras pessoas. Nos gustaría saber un poco del llamado de ustedes, de por qué y cómo se dedican al trabajo misionero en especial. ¿De dónde viene eso? ¿Desde niños o en algún momento de su vida? Hablen un poquito a nosotros del corazón de ustedes, del llamado que tienen personal, de la vida con Dios y de cómo eso ocurre en la vida de ustedes. ¿Maíra quiere hablar primero? ¿O? Como quieras, Jim, como quieras. ¿Puede empezar? Sí. Sí, dale, adelante. Ok. Bom, para resumir a minha história, aos 7 anos, a minha mãe voltou para a igreja. Ela estava afastada, mas nós não éramos luteranos, éramos católicos, né? No caso, a minha mãe continua sendo católica. E eu me lembro que foi, assim, uma grande mudança, porque os domingos tinham um significado especial desde que a gente voltou para a igreja, né? Ia à missa. E a minha mãe logo começou sendo catequista, e foi por muitos anos catequista. E eu sempre ali junto, ajudando, vendo as coisas, os materiais. Eu sempre gostei muito de participar, de ajudar. Às vezes eu ficava um pouco, né, assim, evidente, porque eu era filha da catequista, né? Então sempre é cobrado um pouco mais. Mas eu sempre senti realmente um chamado especial para servir a igreja. E acho que isso foi plantado pela minha mãe. E depois, aos 15 anos, veio uma decisão também, assim, muito inusitada, de me colocar no colégio luterano, lá em São Paulo. Era perto da Ebenezer. Ainda existe o colégio e era também o seminário naquela época, né? Então, eu entrei para o Colégio Concórdia aos 15 anos, e aí foi outra fase muito importante da minha vida. Eu conheci muitos pastores, eu tinha um professor de educação cristiana, ensino religioso, né? Muito especial, e ele tirava todas as minhas dúvidas, que eu estava em conflito, né? Como toda adolescente.
E foi muito bom, foi o pastor Erivelto Reggiani, o tio Raul Blum, no coral, nos convidou para participar do coral, e o pastor Arno Bessel era o pastor na igreja, na Ebenezer, naquela época. Enfim, eu estava rodeada, assim, de gente que sabia muito, né? De pessoas muito consagradas também. E acho que Deus foi me cercando. E até que eu decidi que eu queria entrar para a igreja luterana. Então, eu fiz a profissão de fé com 16 anos. Logo depois de terminar o crisma, que a minha mãe falou, não, primeiro você termina o crisma, né? Que é da igreja católica. E logo conheci meu esposo. Na verdade, eu conheci ele quando eu entrei. A gente começou a namorar e aí foi tudo muito automático para mim, né? Porque como eu casei com um pastor, a missão veio junto, né? Nós somos uma família pastoral, uma família de missionários, um apoia o outro, com certeza. E apesar de eu não me dedicar atualmente exclusivamente à missão, eu atuo, né, como professora, mas também é parte de, né? Nós estamos assim conectados. Bom, acho que isso eu espero em Deus que seja para toda a vida, né? Porque é algo realmente que eu diria que é a nossa meta aqui nessa vida, né? É a gente poder seguir no trabalho da missão dentro da igreja. E vir para o Uruguai foi uma bênção muito grande, abriu muito a nossa cabeça também para a gente entender que o mundo não no Brasil existe muito mais, né? Pessoas cristãs, pessoas que já estão na fé, mas não é assim realmente em todas as partes. Há muitos lugares que necessitam que pessoas sejam enviadas para falar do amor de Deus. Não só para falar, mas para criar uma relação com essas pessoas, né? Para amá-las. Não é só a gente dizer o discurso, porque isso seria fácil, a gente poderia se comunicar pela internet, né? Mas não é exatamente isso. A gente necessita de conexão com as pessoas, né? É isso. Obrigado, Mayra. Pastor James? Bien, ya nací en la iglesia luterana, hijos de padres luteranos, y seguí el rumbo normal, el camino normal de un joven luterano. Y como en los años de la escuela secundaria o liceo, como a veces lo llaman, me di cuenta de un llamado de servir a Dios a tiempo completo, pero no era clara la dirección, es decir, porque hay muchos ministerios, ¿no? Entonces, el tiempo de universidad, asistí a una universidad luterana, era tiempo de explorar diferentes vocaciones. Empecé con el ministerio a los sordos, con lenguaje de señas. Y después de un tiempo, no, ese no era para mí, exploré el ministerio a los jóvenes. Estuve en un grupo de ministerio juvenil que disfruté mucho, pero no pude imaginarme haciéndolo a los 50 años de edad. No es como para toda la vida, me parecía. Y luego exploré el ministerio institucional, ser capellán del hospital o ancianato. Y cuando ninguno de estos me llenó, terminé los años universitarios y ya fui titulado, entonces no me quedaba otro sino ir al seminario. Entonces fui al seminario igual sin una visión clara de que quería ser pastor de una parroquia. En el vicariato trabajé en sembrar una iglesia y en el último año del seminario hacen entrevistas para ver dónde quieres servir en los Estados Unidos o en el mundo. Y uno va evaluando toda una escala de 1 a 5. 1 es que menos preferido y 5 es más preferido. Y tenía todo tipo de estados, de diferentes países, regiones del mundo, ministerio urbano o del campo o jóvenes, lo que sea. Era 5 páginas
de opciones. Y yo terminé más rápido en mi grupo de alumnos porque marqué todo 3, de arriba para abajo, porque mi pensar era, no es Dios quien llama, entonces, ¿por qué necesitas saber mi preferencia? Ya, entonces marqué todos 3. Y de ahí me llamaron a servir como misionero en Venezuela. Este fue el resultado. Nunca había pensado en esta cosa, pero igual fue mi llamado, acepté el llamado y fui a Venezuela para aprender a vivir en otra cultura, con otra gente y hablar otro idioma. Y siendo misionero, me di cuenta de lo que significa la encarnación de Cristo. Porque el ministerio misional es un ministerio encarnado. Es que tú tienes que tomar la vida de otra persona que son diferentes a uno. Tienes que conocer sus gustos, su idioma, su forma de vivir, su forma de disciplinar a los hijos, su forma educativa. Es decir, todo es nuevo. Y el éxito de inserción cultural depende mucho en la medida que el misionero puede aceptar esta tarea de encarnar el evangelio, es decir, tomar otra carne. Y eso es lo que Cristo hizo. Por eso Cristo es el gran misionero, porque su encarnación es un acto misional. Y Jesús incluso se autodefinió como misionero, como el Padre me envió a mí. Entonces él fue enviado y tomó nuestra carne y llegó a ser uno de nosotros. Y luego continuó, así yo les envío a ustedes. Y esta comisión, Jesús continúa en Hechos 1:8, donde dice, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y ustedes abarca e incluye a todos nosotros, a toda su iglesia en todas partes. Y los Jerusalén es como tu pueblo, ¿verdad? Y Judea es como tu país. Y Samaria es como los países fronterizos, como Maíra es misionero a una Samaria. Y los confines de la tierra abarca todos. Y no es sucesivamente. No es primero Jerusalén y luego Judea y luego Samaria y luego los confines. Es todos de una vez. Entonces, ya hablando del corazón un poco, si puedo enfatizar ese punto que lo mencionó. Algo que aprendí en el camino misionero es y el camino del ministerio, yo creo que todos los que sirvan a Cristo con sus vidas lo aprenden, es que queremos ser más y más como Cristo, ¿no? Y esto incluye su forma de pensar y también su corazón, tener el corazón de Dios. ¿Y cuál es el corazón de Dios? El corazón de Dios late y como un corazón humano. Y el corazón humano cuando late expulsa la sangre, pero luego lo atrae, ¿verdad? Entonces, este movimiento afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro. Para que la iglesia tenga el corazón de Cristo, tiene que enviar y atraer. Entonces, la misión no es centrífuga únicamente, que vengan a mí, que vengan a mí. Porque el corazón, que la sangre solamente entra y no sale, ya es un ataque cardíaco, ¿verdad? Ya conduce a la muerte. Y las iglesias que no tienen el corazón latente, que late, envía y atrae, terminan siendo iglesias muertas. Porque el corazón de Cristo, es decir, la sangre de la iglesia tiene que circular por el mundo, tiene que enviar y atraer. Y entonces la visión de Global Lutheran Outreach es ayudar a las iglesias con ataques cardíacos que no envían
a poder enviar misioneros para que revivan la sangre de la iglesia y experimenten lo que es latir con el corazón de Cristo. Bueno, ouvimos coisas preciosas da Maíra e do pastor James Tino, ouvimos sobre a importância da família, Maíra, do retorno à igreja local, da família depois que ela assume com seu namorado e seu marido, e ouvimos também essa ideia de ir a outro país e conhecer e se permitir adaptar, amar uma nova cultura, tanto da Maíra como do pastor James Tino. Ouvimos sobre entrega a Deus dos caminhos, né, de ambos. O pastor James Tino lembrou como ele preencheu o questionário na hora de sair do seminário, né, não escolhendo quero isso, quero aquilo, mas estou aqui, me envia para onde o senhor quiser. Apenas cuidado com o número 3, né, gente? Vamos cuidar com o número 3, porque o número 3 pode nos enviar aí. Mas ouvimos até um pouco de conteúdo também, né, Carol? Ouvimos aí sobre a encarnação, ouvimos sobre a perspectiva de onde trabalhar Samaria, Jerusalém, Judéia. Essa ideia é muito interessante para a gente revisitar. E ouvimos essa preciosa metáfora do coração, né, que pulsa, que late e que também envia e atrai. Bonita metáfora. Não vou comentar mais aqui agora no momento, vocês podem comentar depois. Vou para uma próxima pergunta. Falem para a gente do trabalho de Glow. Nos contem o que é Glow, o que a Glow faz, por que a Glow existe. Por favor, agora um pouquinho sobre Glow. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Por qué? Por favor. Bien. Voy a hablar como desde una perspectiva de vuelo de pájaro, ¿no? De arriba, y Maíra puede hablar quizás con más personal, podría ser. Global Lutheran Outreach nace con esta visión de que cada iglesia luterana en el mundo puede ser una iglesia que envía misioneros. Y la pregunta quizás más crítica no es una pregunta teológica, sino práctica. ¿Y cómo? Porque la iglesia normalmente, si se organiza a nivel nacional, diría que nosotros no tenemos los recursos económicos, el dinero para enviar un misionero. Siempre las iglesias están con esa barrera económica. Este sería en el caso Brasil. En el caso Uruguay, la iglesia nacional es muy pequeña. Entonces dicen que somos una iglesia muy pequeña para enviar misioneros. La dificultad de esta barrera de dinero hay que analizar bien. Son primero un malentendido teológico y práctico donde cruzan. La primera pregunta que la iglesia y los cristianos tienen que responder es: ¿dónde guarda Dios su dinero? ¿Dónde ahorra Dios su dinero? Se entiende la pregunta, ¿verdad? Y que la respuesta no es en el banco, y la respuesta tampoco es en los Estados Unidos. La respuesta es: Dios guarda su dinero en los bolsillos de su gente. Entonces, el dinero que tenemos es el dinero de Dios. Buscar a la cuenta bancaria de la Iglesia Nacional por el dinero de Dios está buscando en el sitio equivocado. Tiene que buscar en los bolsillos de la gente de Dios. Tiene que corresponder con la gente. La segunda barrera es un tema totalmente pragmático o práctico. ¿Cómo hacerlo? Porque enviar un misionero implica muchos conocimientos y tener muchas herramientas para poder lograr el envío.
Y la iglesia responde por tener su comité de misiones, y este también cuesta dinero. Entonces, el concepto de GLOW es ser el board de misiones, el comité de misiones para toda iglesia que quiera, desde la iglesia más grande hasta la iglesia más pequeña. Así que la iglesia no tiene que invertir en infraestructura. No tiene que comprar equipos, no tiene que agregar personas, no tiene que tener obreros salariados o compensados. Simplemente tiene que tener el deseo de enviar misioneros y el candidato. Y así nosotros somos un siervo a la iglesia. Y nosotros somos el board de cualquier iglesia que quiere enviar. Bueno, hasta aí puedo llegar. Não sei se Maíra quer agregar mais informação. Acho que ficou super completo tudo que o James falou, né? Deu para entender bem, assim. A GLOW é uma instituição, é uma organização, então, que visa enviar missionários de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo. E eu, tendo participado um pouco do processo de chamada de missionários, a gente acompanhando, vê o quanto é difícil, o quanto é complicado, né? E o quanto você tem que trabalhar realmente para conseguir resolver coisas desde imigração, até mesmo, enfim, aonde vai viver, todas as, né, as despesas, enfim, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser calculado. Então, para uma igreja pode ser um trabalho bastante demandante, né? A GLOW realmente facilita muito o trabalho, então, de envio, né? É uma forma mais simplificada de fazer isso. E que a igreja, então, não tem esse envolvimento tão grande. Obviamente que a igreja é uma apoiadora. E o missionário que vai trabalhar pela igreja e com a igreja, né? Não vai ser alguém à parte. Ele vai estar sendo supervisionado pelo pastor local, né? E isso também é muito importante ressaltar, porque senão seria algo talvez até desorganizado, mas não é. Já é pensado justamente dessa maneira. Então, imaginem uma organização, uma agência que existe para despertar igrejas que assumam esse trabalho de enviar missionários para algum lugar do mundo e, ao mesmo tempo, para despertar os missionários e aí capacitá-los e ajudá-los no acompanhamento desse missionário lá onde ele foi enviado. É uma organização que nós não temos uma parecida no Brasil para a gente comparar na igreja luterana, né? Carol, Mateus, irmãos que conhecem outras igrejas, vocês talvez conheçam várias dessas agências aqui no Brasil, né? E nós no Brasil nós não temos uma agência parecida, nós estamos aqui aprendendo algo novo, para muitos de nós, não novo em outros países, mas novo para a Igreja Luterana do Brasil. Eu queria perguntar para James e para Maíra, e aí eu quero convidar vocês a perguntar também, tá? Eu faço essa primeira pergunta aqui, vocês me ajudem. No caso do Brasil, onde nós não temos, no momento, por alguma razão histórica que eu não saberia dizer, mas que nós não temos esse movimento de envio de missionários das igrejas locais. Temos o sínodo enviando missionários, normalmente pastores, mas nós não temos as igrejas locais como a Cristo Redentor de Copacabana, como a Paz de Interlagos, enviando missionários. Como é que a gente pode entender esse problema de nós não estarmos participando desse envio? Estamos nós, talvez, prestes a um ataque cardíaco? E como pensar isso, refletir sobre isso, como mudar essa situação? Sí, son buenas preguntas. Yo también quizás iría un poquito más atrás y cuestionar cuánto está enviando la Iglesia Luterana de Brasil al mundo y si es con recursos propios, porque, en fin,
el misionero pertenece al quien le paga. Entonces, si el dinero viene de socios o iglesias hermanas en el exterior, de verdad, la iglesia local, es decir, la hierba, pierde propiedad, pierde como que este es nuestro misionero. Viene siendo proyecto de otra persona. Y por ende, viene siendo la responsabilidad de otra persona a velar por el bienestar del misionero. De ahí entonces procedemos a lo que hablamos de Jerusalén, Judea, Samaria y confines de la tierra. Demasiados cristianos lo ven como algo progresivo. Y si tú dices, tenemos que enviar misioneros al exterior, dicen, pero todavía no hemos alcanzado a Brasil, o todavía no hemos alcanzado a Copacabana. Entonces la gente lo ve como, primero tenemos que evangelizar Copacabana y luego al norte de Brasil y luego a no sé a dónde. Y luego entonces, ¿cuándo viene este futuro imaginario? Cuando la iglesia luterana alcanza todo Brasil. Ya tienen 110 años trabajando, o 115 en Brasil. Si no se ha logrado en 115 años, en 115 años más tampoco se va a lograr. Y quizás el tercer punto es que la iglesia entiende muchas veces malentiende el trabajo misionero como un gasto que no tiene beneficio para la iglesia. Pero la sangre que se envía vuelve al corazón. Y cuando vuelve para rejuvenecer. Los misioneros traen experiencias y ideas y muchas cosas de otros rincones del mundo que enriquece a la iglesia. Además de ser simplemente ser partícipe en la misión transcultural de Dios, también rejuvenece a la iglesia. Entonces yo creo que estos son quizás los 3 puntos. De no ser el dueño de un misionero con el dinero, de ver el movimiento en Hechos 1:8 como progresivo o sucesivo en vez de simultáneo. Y tercero, no percibir los beneficios a la iglesia local que atiende el envío de misioneros. Mayra, si quería agregar o comentar. Sim, eu penso igual, acredito que a organização é super importante, né? Mas também a gente precisa, às vezes, abrir o coração para ver o que Deus está colocando na nossa frente, né? Muitas vezes a missão ela não é assim um plano linear, né? Ou que a gente sabe vai chegar aqui. Às vezes aparecem oportunidades, aparecem pessoas do nada, mas a gente sabe que são enviados de Deus, né? Ou que Deus está nos enviando para essas pessoas. Então, acredito que isso é muito importante, a gente ver as necessidades e se abrem portas, se abrem oportunidades, por que não? Né? De repente, não vai ser aqui no bairro do lado, mas vai ser em outro lugar que está precisando também. Porque, desculpe o barulho, aqui está todo mundo na minha casa, a família, vida familiar, né? Igual aqui, tranquilo. Certo. Então, mas o que eu quero dizer é isso, acredito que muitas vezes uma pessoa chegue, por exemplo, um missionário ou um candidato a ser missionário com algo no seu coração, né? Eu realmente gostaria de atuar em tal lugar. E, bom, por que não? Né? Vamos ver se existe uma possibilidade real, se esse lugar precisa, porque às vezes sim está precisando. Eu penso muito, por exemplo, na Europa, que hoje em dia ela necessitaria que fossem enviados missionários. Em seu momento foram enviados missionários de lá para outros lugares do mundo, mas agora talvez seria o momento de pensar também lá. África tem igrejas enormes, né? A gente se surpreende, são muito maiores do que a igreja do Brasil, do Uruguai e até mesmo dos Estados Unidos. Então, a África está enviando muitos missionários.
E algo muito lindo, assim, e aí eu termino com isso, que eu escutei de um dos membros do board da Glow, do Ondimu. O Ondimu é da Etiópia, e ele agora estuda no seminário dos Estados Unidos, né, no seminário de St. Louis. Ele está começando o doutorado, ele terminou o mestrado e vai começar o doutorado. A Etiópia é um país também muito pobre, né, a população, assim, com bastante dificuldade, mas realmente a igreja lá é muito missionária, e eles chegavam, assim, a tirar um pouco, por exemplo, não tinha dinheiro para doar, né, mas então tirava um pouco do arroz, né, tirava um punhado do arroz que eles iam consumir, esse aqui vai para a missão. Isso realmente me tocou, porque são coisas que, né, não são tão comuns da gente ver, né? Esse amor pela missão e por querer enviar pessoas para falar sobre o amor de Deus para todo mundo. E eles realmente têm enviado muitos missionários. É, enfim, são lindos exemplos, são muito tocantes também. Verdade. Perguntas, irmãos, colegas, amigos? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Abra seu microfone ou levante a mãozinha. Paulo, ¿quieres practicar tu español? Hablar de alguna experiencia en Santiago? Solange, tu experiência também como esposa de um pastor, missionário. Alguém gostaria? Fique à vontade. Paulo, por favor, vi tua mãozinha levantada. Depois a Solange. Paulo e Solange, justamente quem eu provoquei. Pastor James, me echa de menos a Santiago de Chile. Eu he vivido allá por 4 anos. He trabajado en la construcción de túneles en la región de Talca, allá en el sur, y después me quedé en Santiago por 2 años. Así me echa de menos Santiago. Tengo buenos amigos todavía en Chile, en Santiago, muy buenos amigos. Los chilenos son muy buenas personas para se relacionar com nós outros. A pergunta que eu tenho é se o Globo tem algum tipo de método na instrumentalização desses missionários. Ou seja, eles são enviados como se fosse jogar alguém na piscina e eles têm que saber nadar, ou existe algum preparo para essa condição de missionários, provavelmente em outros países, com outras culturas, etc. Ou seja, há algum centro, alguma orientação para eles? Ou seja, eles são treinados para isso? Sí, muy bien. La capacitación de un misionero se puede, es decir, es un proceso continuo. Y nuestro sistema de capacitación estamos trabajando siempre para mejorar. Usamos un método que yo lo llamo just in time, es decir, justo al tiempo, justo al momento. En vez de tener una escuela de capacitación donde recibe toda la información, se visita al misionero en el campo, como en cada tanto. En los primeros 2 meses es muy necesario, y después puede ser después de 6 meses o puede ser después de 10 meses. En el primer año, otra visita, y luego en el segundo año, otra visita más. Y estas visitas tenemos una agenda de temas para entrenar o para entregar capacitación al misionero. Esto es además de la escuela de idiomas, porque si el misionero tiene que aprender un nuevo idioma, primero va a la escuela de idiomas. Y luego de esto, entonces viene la capacitación justo al tiempo. Yo recibí como misionero a Venezuela toda mi capacitación antes de irme a Venezuela. Y en el momento cuando necesitaba recordar algo, no me acordé. Es que era como ir a una escuela y luego uno aprende trabajando. No fue la mejor manera. Entonces es mejor
cuando tú sabes que el misionero está enfrentando su primer desafío, capacitarlo en este momento. Ok. Solange, por favor. Boa noite. Para Maíra, porque eu não falo espanhol. Então, vocês entendem que um teologando está capacitado o suficiente para ser um missionário no seu momento de estágio na Igreja Luterana do Brasil? Ou teria, mais ou menos na linha que o Paulo estava perguntando, teria que passar por um outro processo no seu estudo teológico, né, do seminário? Solange, você diz para se um teologando quisesse ser missionário pela Glow? Não. Você conhece o Seminário do Brasil e sabe que os teologandos geralmente têm um período dele de estágio, geralmente esses estudantes são utilizados pela IELB para fazer missão no Brasil, né? Pode ser um auxílio para o pastor numa igreja tradicional, ou então também pode ser uma missão, uma frente, abrir uma nova igreja, né? E foi o caso do meu marido, né? Eu fui missionária com ele durante o namoro em Imperatriz do Maranhão, não tinha igreja lá, né? Então, tudo começou dessa forma. Então, a pergunta é, será que os teologandos brasileiros estão preparados no seu estágio para fazer a missão conforme vocês fazem na instituição que vocês trabalham? Então, Solange, eu não sei se eu teria aqui como responder sim o seminário, mas não a ponto de avaliar, né? Eu acredito que sim, teologicamente, acredito que eles estejam bem preparados, porque eles passam por muitos anos de formação, né, antes de ir ao estágio, e no estágio eles estão acompanhados pelo pastor. E isso é um ponto em comum com os missionários da Glow. Os missionários da Glow vão ter, igual o James falou, uma preparação just in time, que seria assim, bom, se a pessoa já fez teologia, obviamente tem certas temáticas que já trabalhou bem, já conhece, então a preparação seria diferente de uma pessoa que é leiga, que não estudou teologia, né? Por isso a preparação, o tempo de preparação pode ser maior ou menor também. Mas algum ponto em comum é que o missionário da Glow também é acompanhado pelo pastor da igreja local, igual um estagiário, né, da IELB, o estagiário do seminário, no caso. E isso é super importante, né? Porque, como eu tinha dito anteriormente, a missão não é só do missionário, a missão é da igreja. E o missionário é uma pessoa a mais que vai trabalhar por esse time. Então, eu acredito que sim, que os teologandos estejam capacitados, né, com teologia, com certeza, e obviamente que eles vão se deparar com muitas dificuldades, talvez, na hora, né, no estágio, que é realmente a prática, e por isso é tão importante estar amparado pelo pastor. Então, assim, um teologando que já é colocado sozinho, eu acredito que hoje em dia isso não aconteça mais, de teologando estar sozinho num ponto de missão. Acredito que agora a igreja esteja preferindo que eles fiquem realmente com o pastor mais próximo, justamente porque se tiver alguma dificuldade, o pastor pode auxiliar, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu tentei aí fazer uma comparação entre o que seria um missionário da Glow e acredito que sim, que estejam preparados. Assim como os da Glow também são preparados, né, para a missão. Respondeu, Maíra, obrigada. Sim, viu? valeu o esforço, foi bem interessante o teu comparativo, né? Temos mais perguntas e a gente também se encaminha para o final desta primeira entrevista para a gente passar para os amigos de Interlagos. Temos a Carol e o Matheus também. Quem vai? Carol primeiro? Acho que foi a Carol primeiro que pediu. Eu abaixei porque o Paulo perguntou, mas eu vou então só aproveitar e comentar um negócio com a Maíra. Só um detalhe que ela falou no início, ela falou assim, eu sou a cota feminina e latina, né? E aí eu queria saber isso, né? Porque só tem você mesmo de mulher, não é tão comum, é um trabalho que é majoritariamente masculino por enquanto, como que é?
Carol, eu, por enquanto, sou a única integrante feminina do board da Glow, mas acredito que não. Acredito que não seja um trabalho somente que os homens possam fazer, né? Não acredito que seja por aí. Acredito que eles tenham sido escolhidos segundo os seus dons, né? E também o conhecimento do James Tino. E no caso ele teve nós nos conhecemos e acredito que o pastor James tenha visto em mim algo que lhe fez me convidar para fazer parte do board. Mas, no futuro, possivelmente mais mulheres possam fazer parte desse board também. E só para te contar que tem muitas mulheres no campo de missão, como missionárias da Glow. Né? Não fazem parte do board, mas sim estão atuando como missionárias. Uma delas, eu guardei bem, ela estava na África, né? E no Quênia, foi sozinha, uma senhora de 60 anos, mas super jovial. Agora ela vai voltar para os Estados Unidos, né? Mas fez um lindo trabalho lá como professora também. E foi sozinha, então eu acho assim super corajosa, né? A Glow apoia sim a missão também feminina, né? Obviamente que não tem a mesma função de um pastor, a gente não pode misturar, né? É uma missionária leiga, mas claro que também pode fazer o trabalho. Então a Glow não está fechada não para mulheres. Mateus? Desculpa, não sei se o pastor James queria comentar algo sobre isso, porque a pergunta foi para mim, mas talvez ele possa esclarecer mais. Sí, hemos enviado varias mujeres solteras como misioneros. También, cuando se envía un matrimonio, tanto el esposo como la esposa se consideran misionero. Entonces, ya mi esposo es misionero al lado mío. Como Mayra contó en su presentación inicial, ella trabaja conjunto con su esposo en Montevideo. Y de paso, Mayra quizás no sabe esto, ella es la cuarta mujer para servir en el board de Glow. Algunos, dos de verdad, fueron pescados por el sínodo de Missouri y invitados a ser misioneros por el sínodo. Y ya que trabaja por otra organización, tenía que renunciar en el board. Entonces, ya, ojalá que esto no pase a Mayra también, pero entonces siempre estamos buscando candidatas para este puesto. Ok. Mateus? Bacana. A minha dúvida é como se busca uma igreja para receber o missionário. Quer dizer, claro, são as igrejas que enviam, então eu imagino que se procure uma igreja que esteja querendo um missionário. A minha pergunta é porque eu me pergunto em que medida, o que pode acontecer se, por exemplo, um pastor não der um auxílio adequado ao missionário. A gente sabe que a igreja tem que ter uma estrutura para receber também, e se ele vai ser aconselhado pelo pastor, é necessário que seja um pastor que também esteja envolvido de alguma forma, nem que seja teórica, com missão. Então, como é que é feita essa escolha, digamos assim, né? Para que igreja enviar que missionário e o que se avalia da igreja que vai receber? Mayra, ¿puede traducir un poquito? Entendí la pregunta sobre las cualificaciones de la iglesia, pero me aclare un poco. Sí, sí, James, me parece que la pregunta viene en el sentido de cómo las iglesias son elegidas para recibir a los misioneros, de qué manera. Y también, por ejemplo, un pastor que tal vez no esté tan involucrado con el tema de misión, él va a supervisionar al misionero. Entonces, ¿cómo se da este proceso? ¿Cómo sería? Fue eso lo que entendí. ¿Está bien, Mateus? Perfeito. Mateus é confuso mesmo, não se preocupa. Eu tô brincando. Não. Eu sou igual para fazer as perguntas. I just speak English, sorry. No, está bien. Yo no estaba seguro que hablaba de la iglesia que envía o la iglesia que invita. Entonces, en Glow comenzamos con el misionero, con el candidato. Y él tiene como un cuestionario
donde conocemos al misionero en primer lugar, su trasfondo educativo, sus dones, sus talentos, cómo ha servido a su iglesia local, amigos quienes lo conocen. Y luego hacemos entrevista para conocer aún más el misionero. Y con esto creamos un perfil. Y el perfil es, tenemos este siervo de Dios que tiene estas capacidades y le ofrecemos a iglesias donde sabemos que carecen o que necesitan este tipo de trabajador. Y las iglesias entonces nos envía de vuelta una invitación, que es otra como cuestionario, otro afiche, donde ellos dicen qué es lo que van a proveer al misionero en cuanto a dinero o recursos económicos o la descripción del trabajo y quién lo va a supervisar. Entonces, con esta información, el misionero tiene que orar y evaluar dónde quiere Dios que llegue. Mi hijo, por ejemplo, él es misionero en Guatemala. Él es laico, me voy a equivocar, creo que tiene 28 años o 29 por ahí. Él es músico y enviamos su perfil porque él quería servir en América Latina y 3 iglesias recibió 3 invitaciones. Entonces, para mí, todos eran buenas y él eligió de Guatemala con oración. Entonces, ya este es básicamente cómo funciona. Obviamente no podemos conocer cada pastor supervisor, pero lo vamos conociendo en el camino. Y si hay problemas con la supervisión, ahí GLO como organización puede intervenir con la iglesia más grande y decir que esta persona no está cumpliendo cabalmente con sus responsabilidades y a ver si hay otro arreglo. No hemos tenido que hacer esto, pero se podría imaginar que sucedería. Muchas gracias. Paulo, você tem ainda algum comentário ou sua mão estava levantada desde antes? Eu tinha uma pergunta, mas já foi respondida de uma maneira mais geral. Eu perguntaria se, para ser missioneiro, tem que ser pastor. Eu já vi que não, podem ser laicos. Por exemplo, Mateus, que tem filósofo, mestrado, doutorado e grande conhecimento bíblico e de doutrina, ele pode ser um missioneiro em outras partes do mundo, ou seja, não necessariamente, já foi respondido aí por James e pela Maíra, de que pode ser um laico como o filho dele ou como a senhora lá de 60 anos lá dos Estados Unidos que foi para a África. Eu acho que já compreendi, essa era a minha pergunta. E eu acho que, só agregando, eu acho que sim, missão não necessariamente precisam ser feitas por pastores, né? E sim com pessoas consagradas ao reino de Deus. Obrigado. Paulo, você está querendo me enviar para a missão? Claro. O Mateus, não podemos perder o Mateus aqui. Claro, deixa o Mateus aqui, Samuel. O Samuel já está de olho no Mateus também. Claro, Carol é uma ótima candidata. Não, Solange, Mateus, Paulo, aqui o pessoal de Copacabana não sai ninguém. Já aviso aqui, aviso a GLO, aviso... Eu já ia aplicar com o James para mandar o formulário para o Mateus. Não, daqui não sai nada. Daqui... Ô, Tardelli, eu vi umas fotos do Mateus aí com saudade de São Paulo esses dias, eu pensei, tá, vamos resolver isso aí. E aqui não sai nada. Aqui o sangue só vem para cá, Pastor James. Só manda para cá, porque de aqui os meus não les dou a nadie. Tô brincando, né, gente? Excelente forma de concluir esse papo, rindo e brincando. Daria para falar muito mais. Teríamos mais perguntas, Maíra. Podríamos falar muito mais, Pastor James. Hoy es un toque, un poquito. Hoy es para conocer panorámicamente, un vuelo de pájaro, como dijo usted. Es para conocer mais a GLO. Tenho certeza que quem está aqui ao vivo e quem vai assistir depois vai ficar muito curioso e vai pesquisar
na internet o bonito site de Glow, vai buscar contato com Maíra, com o pastor James Tino e continuar a conversa. Por razões de tempo, precisamos movimentar-nos e agora conversar com o Sérgio e com o pastor Samuel. Pode ser? E Maíra, James, pastor James, são bem-vindos de continuar conosco. Podem continuar com nós por mais um tempo para participar da charla com Samuel e Sérgio. Fiquem à vontade se precisarem sair. Fiquem, né? Muito obrigado a vocês. Muito, muito obrigado pelo... Obrigada a você, Tardelli. Foi uma linda oportunidade de conhecer essas pessoas e estar na outra reunião. Fiquei muito emocionada também. Agradeço muito a Deus por estar nos proporcionando esses momentos, que são super importantes. E só um comentário mais, que no site da Glow existem, vocês podem encontrar lá as oportunidades que tem, né, que são igrejas que estão pedindo missionários, às vezes professores, às vezes médicos, enfim, tem várias possibilidades lá. Então, é muito legal dar uma olhada. E também vocês podem ficar conhecendo os missionários que estão atuando agora, tem os testemunhos deles, é muito lindo. E acompanhá-los em oração. Sí, muchísimas gracias, Tardelli, y gracias por la oportunidad de compartir un poco con este lindo grupo de personas y que sean muchas oportunidades más también. Y muchos proyectos misionales que salgan de Brasil para todas partes del mundo y, ¿por qué no?, para enviar misioneros a Brasil también, y quizás a trabajar con Tardelli o con cualquier otro. En el website de Glow también puede elegir su idioma. Entonces, está en inglés por defecto, pero hay opción de elegir el idioma. Es el Google Translate, entonces no sé qué tan bueno que es su portugués. Me interesa quedar para escuchar por lo menos una parte de la siguiente entrevista. Yo tengo otra llamada a las 8, entonces voy a quedarme por 20 minutos y con mucho gusto, por lo menos, a ver qué se trata y qué nos trae Samuel. Muchas gracias nuevamente. Carol, você pode nos liderar nesse segundo momento? Sim, sim. Obrigada, pastor James e Maíra. Foi muito bom mesmo ouvir vocês. E agora a gente viu aí, né, que a gente precisa, quem sabe, se movimentar um pouquinho mais por aqui no Brasil, né? E a gente tem um bom exemplo aí com o pastor Samuel e o Sérgio, que é tipo o braço direito dele aí na missão, né? E aí, se vocês puderem contar um pouquinho como que foi esse despertar da igreja. Se sempre foi assim, pastor Samuel, sempre foi assim? Ou teve um momento de despertar, assim como a gente ouviu da Maíra e do James, como foi essa história lá da igreja de Interlagos? Então, eu acho que eu vou deixar o Sérgio começar, Carol, porque o Sérgio, ele me antecede aqui, né? Eu sou pastor do Sérgio, mas ele já era presidente da congregação quando eu cheguei, e ele foi quem, junto com o pastor anterior, o pastor Mário Fukui, deu início a esse trabalho de missão, no qual a gente trabalha ombro a ombro hoje, né? Então, deixo para o Sérgio aí, Sérgio. Boa noite a todos. Tudo isso para falar que eu sou mais velho que você, né? Vou te falar. Bom, a missão em si, na igreja de Interlagos, ela veio através do pastor Fukui, né? Quando eu fui para a igreja de Interlagos, ele já era o pastor lá. E é até interessante, se vocês me permitirem, tentar reduzir um pouco a minha história de ida para a igreja, que talvez isso até conecta um pouco com a Maíra, né? Pelo que ela contou da história dela. Eu nunca fui à igreja, não era devoto de nenhuma igreja e não tinha muito interesse pela religião em si, né? E eu e minha esposa, a Isabel, a gente vivia lá no Campo Limpo, né? E a minha esposa, ela conheceu a Evelyn e o Ralph, que eram membros da igreja da Ebenezer. E durante 11 anos, a Evelyn ficou cutucando a minha esposa para ir para a igreja, né? Ela entregava os materiais da Hora Luterana, os 5 Minutos com Jesus,
né? Convidava a gente para ir nos encontros de namorados que acontecia na Ebenezer, né? Participamos de alguns eventos lá, mas nunca nos dedicamos à igreja. E foi quando a gente mudou do Campo Limpo para Interlagos que, por certa dificuldade da vida conjugal, a gente resolveu procurar uma igreja. E aí é coisa de Deus mesmo, né? Deus faz umas coisas que a gente só vai perceber quando a gente vê, né? Olha para o passado e reflete, né? A gente decidiu não ir para o Campo Limpo porque a gente não queria que fosse uma coisa de amigos, né? Os amigos sempre convidou e a gente vai lá, vai se sentir bem, porque depois de tantos anos, né? Com a amizade do Evelyn e da Ralph, a gente conheceu muita gente na Ebenezer, né? Mas muita gente quando a gente não tinha aquela condição de ir para a igreja. Então, vindo para Interlagos, eu mudei para cá, né? Mudei para o Grajaú, junto com a minha esposa, e aí nós procuramos uma igreja luterana em Interlagos. Aí fomos para hoje, que é a igreja de Interlagos, né? E aí o pastor Fukui nos ensinou as doutrinas da igreja luterana. E foi assim, para mim, né? Eu vou excluir a minha esposa desse sentido, mas para mim foi uma coisa muito boa que aconteceu. Foi uma mudança muito drástica, porque eu comecei a ver um ensinamento bíblico diferente de tudo aquilo que eu já tinha vivenciado, que eu já tinha ouvido falar, né? É um ensinamento mais claro, mais objetivo, sem muito rodeio, né? Sem muito tititi. Uma coisa mais, não sei se foi o pastor Fukui, né? Mas uma coisa mais no chão. Ele me mostrou, isso aqui é a igreja. Quer você queira ou não, é uma igreja, né? E é assim que vai ter que seguir. E aí eu me encantei, na verdade, né? Eu vi o que eu sempre esperava, né? E eu comecei a me interessar pela igreja, pelas coisas da igreja, começava a frequentar, fiz todos os estudos, me batizei, né? E em determinado momento, o pastor Mário Fukui, ele falou de um projeto de fazer uma plantação de igreja, né? Convidou algumas pessoas, não só eu, mas convidou a minha esposa e mais outros membros da nossa congregação. E aí a gente falou, vamos, né? Vamos lá. Nesse meio tempo, ele já cultivava algumas visitas na casa de uma membra da igreja, lá na Vila Missionária. E aí ele pediu para nós a ajuda de ir lá junto com ele, né? E fazer escolinha bíblica com crianças que ficavam na rua. Então a gente se reunia na garagem da casa dela, né? Com umas 12, 13 crianças de 4, 5 anos, e ele dava escolinha bíblica ali. E aí foi o início da nossa trajetória, né? O envolvimento só foi crescendo, o amor só foi crescendo por esse trabalho. E aí, um belo dia, ele falou, a gente precisa treinar para ter algo maior, né? Então, ele deu um treinamento com a gente, baseado num livro muito bacana. Eu não vou recordar o nome agora, mas o nome é Plantação de Igrejas, é brincadeira, né? O livro chama Plantação de Igreja, né? E estudamos, né, esse livro, nos equipamos, ele nos orientou com muita coisa bacana, para a gente entender como é que funcionava uma favela, né? E a primeira vez que a gente foi lá, foi trágico, foi difícil. A gente viu uma realidade que a gente não estava acostumado. Deu medo, a gente não tem como mentir, né? Falar que não, mas deu medo. Mas aí depois, com o passar do tempo, aprendendo com ele e com a graça de Deus, de dar a oportunidade de a gente fazer esse trabalho, né? A gente foi se aconchegando junto com aquelas pessoas. E aí eu abro um parêntese para falar de uma coisa que eu não sei se eu posso ser falado como, o Sérgio é um missionário. Acho que não me caberia ainda esse título, mas o amor que você começa a ter pelo trabalho e pelas pessoas que vivem ali naquela localidade ou em qualquer outra localidade,
ele cresce de uma forma que você não consegue mais se desvincular, né? Você acaba se dando de corpo e alma. Hoje eu não consigo me ver sem ir lá na Vila Missionária. Com a pandemia eu sofri muito, até na outra oportunidade eu falei para o Tardelli, né, que me senti sozinho muitas vezes e sofre não ter esse trabalho. A gente sofre, né? É difícil. Mas com tudo isso, o pastor Fukui teve que seguir o caminho dele para ajudar a igreja na faculdade da UBRA. E aí, nesse meio tempo, eu já tinha virado presidente da congregação. Aí ficou mais fácil, porque quem dava as ordens era eu, né? A coisa ficou mais fácil. E aí a gente precisava de um novo pastor. Então a gente fez uma pesquisa, né? Eu não queria contar isso, porque o pastor Samuel está aqui, mas eu falei com o presidente da igreja na época e eu pedi para ele me indicar um nome de uma pessoa que tivesse a fim de continuar a missão, né? E depois de uns dias chegou um e-mail dele para mim, só com um nome, né? Samuel. Aí eu peguei, dei uma olhada, pesquisei e coloquei o nome do Samuel junto com todos os outros, né? E a gente começou na igreja a tratar o assunto. E graças a Deus o Samuel aceitou o convite, né? E hoje ele está com a gente. E ele veio perfeitamente como... se eu disser que como eu imaginava, eu vou estar sendo muito, vamos dizer assim, orgulhoso, mas ele veio com o propósito que a gente imaginava. Eu acho que ele veio com o propósito que Deus queria. Um pastor que se dedicasse à missão também. E foi uma das, vamos dizer assim, das exigências da nossa igreja, que ele viesse para ser missionário e para continuar a missão na Vila Missionária. E aí, quando ele veio, agregou muito mais, né? Aí foi o nosso grande passo. Nós trabalhávamos num lugar assim de 3 metros por 3, né? Alugado ali no centro mesmo da comunidade, e a gente mudou para um lugar de 90 metros quadrados, né? Ampliamos o nosso trabalho lá, e graças a Deus o trabalho está de vento em popa. Mesmo com a pandemia, a gente conseguiu manter todos os nossos vínculos com as pessoas. O pastor Samuel trouxe novas técnicas, deu mais responsabilidade para nós. E, da minha parte, eu só tenho a agradecer a Deus. Como eu falei, não consigo viver sem esse trabalho, né? Para mim, não, na verdade, não é um trabalho, né? Para mim é uma grande satisfação e um presente de Deus. Hoje eu sou comissionado pela LKM, que é uma organização da Alemanha que nos ajuda financeiramente, né? Mas se eu não tivesse esse comissionado também não teria nenhum problema, eu estaria lá. E o pastor Samuel agregou muita coisa na nossa igreja também, fora a Vila Missionária, né? Ele trouxe alguns outros aspectos de missão, né? E com isso a gente conseguiu trazer muitas pessoas para a igreja também com esse intuito de ser um missionário, né? Então eu agradeço ao Campo Limpo e a Ebenezer por me dar amigos, né? Agradeço aqui Interlagos que me recebeu como membro, né? Ao pastor Fukui que me ensinou, ao pastor Samuel que continua me ensinando, né? E eu não saberia dizer aonde eu estaria hoje se não tivesse a igreja luterana na minha vida. Não saberia dizer, né? E a minha vontade é de continuar. Eu até brigo com o Samuel de vez em quando que a gente precisa plantar outra igreja, né? A gente precisa fazer um outro bairro, Diadema, chamar alguém para plantar junto com a gente, né? E é engraçado que a pandemia veio e deu uma cortada nisso, né? Mas graças a Deus a gente estamos aí, estamos trabalhando firme e forte. Agora, se o pastor quiser complementar, fica à vontade, pastor. Vou já passar, só ia falar que é muito bonito, né, ver o seu depoimento, e acho que vocês, para quem tem o contato com pessoas que se converteram adultas, né, é muito comum ver, às vezes, essa paixão pela missão mais ardente, né, às vezes, do que
quem nasce ali na igreja, enfim, a gente já está acostumado com as coisas, mas é muito comum ver pessoas assim como o Sérgio que foram alcançadas na vida adulta, e justamente como ele falou, né, esse amor todo, nossa, tem que ir para o outro, né? E aí, pastor, conta um pouquinho, né, já que você chegou depois com o Sérgio lá, já foi muito bom, né, de ter uma pessoa com essa visão, mas como a gente comentou aqui, no Brasil as coisas não são talvez tão avançadas ainda nesse sentido. Como que é esse trabalho de vocês lá e como que você se sente também como pastor, talvez no Brasil aqui, né? Talvez com essa visão, talvez se sinta um pouco sozinho, talvez ainda queira recrutar mais pessoas também para trocar figurinha ou né, para movimentar a missão um pouco mais aqui. Estão me ouvindo? Então, o Sérgio fez um ótimo resumo aí, e assim, eu vou pegar talvez aquela parte que ele falou de quando eu vim para cá, né, rapidamente. Eu perguntei para o Sérgio, quando recebi o chamado da congregação, começamos a dialogar, eu perguntei, Sérgio, tem alguma coisa que eu preciso saber que não está descrito aqui, né, no documento, antes de eu responder? E aí foi o que ele falou, né, a nossa missão, que está descrita aí no documento, ela não pode parar. E isso para mim foi muito, muito significativo, né? Então já viemos para cá e a congregação já com essa cultura, e para mim foi um grande aprendizado também perceber que o pastor Mário, ele foi muito sábio no treinamento que ele ofereceu, mas assim, obviamente, dentro de uma congregação tradicional luterana, eu imagino que nem todo mundo logo de cara apoiou 100%, mas ele trabalhou com quem quis trabalhar. E aí ele treinou essas pessoas, até coloquei o livro aqui no nosso chat, aqui do lado, se quem quiser dar uma olhada, treinou o pessoal, e isso mudou a cultura da congregação toda. Muito interessante isso, sabe? Às vezes a gente fica, nós pastores ficamos naquela, né? Primeiro eu vou ter que trabalhar toda a minha congregação, e nesse caso aqui não foi exatamente assim o processo. Ele trabalhou com quem estava disposto a trabalhar, e isso mudou a cultura da congregação, porque eu já peguei uma cultura diferente daquela que o pastor Mário pegou, uns 6, 7 anos antes de eu chegar, né? Lá o local se chama Vila Missionária, esse é o nome do bairro mesmo, né? E assim, uma das coisas que eu precisei que o Sérgio e os demais plantadores, quando eu cheguei aqui eram 6, né, Sérgio? 2 casais e 2 irmãs que fizeram o curso e eram plantadores, né? Uma coisa que eu precisei convencer eles é que eles tinham um cronograma com tudo muito bem planejado, só que não tinham planejado a troca do pastor. E aí uma coisa que eu tive que convencer eles é que agora a gente vai ter que ir mais devagar com o cronograma, porque senão eu sou o pastor que recém chegou e está colocando um monte de mudanças, né, na cabeça de quem não me conhece, né? E uma delas era começar dali a 2 meses o culto, né, Sérgio? Era por aí, era acho que fechando 500 anos da reforma, e aí então outubro de 2017 era para começar o culto. E até então não havia um culto no local. Eles vinham aqui na igreja de vez em quando no culto, e lá eram feitas atividades de estudo bíblico, atividades recreativas, louvor, teatro e outras coisas assim. Então, quando eu senti aquele clima assim de que eles estavam assim, tirando aquela febre, como se diz, como é que é o pastor Samuel? Será que ele é legal como o pastor Mário? Esse tipo de coisa. Aí eu disse para a minha liderança, disse, gente, se vocês me permitem, nós vamos manter a palavra de Deus, nós vamos manter as orações e o louvor, mas eu não vou agora começar com o culto nesse momento. Eles precisam me conhecer e precisam confiar em mim. E eu percebi que a melhor forma de eu criar relacionamentos de confiança com eles era pegando a bola e indo para a quadra com eles. E isso que eu fiz, né, Sérgio, por uns 3 meses, né? E aí, aquilo, assim, abriu portas, assim, incríveis em termos de relacionamentos humanos. Em algum momento, um ou outro colega, e aqui já entra o segundo ponto que você falou, Carol, como é que a gente se sente assim, né? Um ou outro colega às vezes perguntava, né, com respeito ao culto. E aí eu dizia, olha, eu concordo contigo que o culto é de extrema importância, mas não é para eles ainda. E eu não posso impor para eles que é de importância para eles o culto, embora eu sei que é importante. Então, assim, aí eu dizia para esses colegas para acalmar assim, os corações, eu digo, olha, a palavra não está faltando, é uma palavra com lei e evangelho, é um ensino fundamentado naquilo que nós cremos, ensinamos e confessamos, como sempre dizemos, né? E os colegas aqui foram muito parceiros, assim, quando, assim, tinha algumas coisas, assim, por exemplo, quando começamos o culto lá,
né, nesse local, depois já de ter um espaço maior. Isso foi outra coisa. As mães dos meninos diziam para nós, olha, a gente até quer ir no culto e levar vizinhos, mas nesse espaço tão pequeno, com um cheiro forte aos cachorros do vizinho que deixava entrar no espaço, todas essas coisas de comunidade que tem, assim, assim nesse local, né? E aí a gente percebeu que era melhor ter um espaço melhor, aconchegante para esse momento, para quando nós tivéssemos os cultos lá. E sempre que alguém queria ir no culto, trazíamos para cá, para Interlagos, né? Mas assim foi indo, sabe, devagarinho. E depois, quando nós tínhamos já o nosso novo espaço e fomos iniciar, convidamos o distrito todo, o distrito abraçou a causa. A gente, e aí de novo, agora já especificamente, Carol, nessa questão mais abrangente da igreja, eu como pastor e outros pastores, né? O que eu e o Sérgio, nosso grupo aqui, nós sempre tentamos afirmar com ênfase é que essa era a missão do distrito por meio da Congregação da Paz de Interlagos, para não criar aquela coisa, essa congregação faz missão, as outras não, para não criar de qualquer forma uma divisão dentro do distrito, né? Já que a gente sabe que às vezes alguns são mais orientados a uma autopreservação para o detrimento da expansão, né? E aqui todo mundo foi muito parceiro, de modo que abraçaram a causa com a gente, o distrito todo nos apoia até hoje. E aí em algumas questões, assim, por exemplo, que às vezes são delicadas entre nós, assim, por causa da nossa cultura de igreja, questão de culto, o pastor vai usar vestes litúrgicas, essas preocupações que são muito importantes. Bom, isso eu conversava antes com os colegas, até pedi opinião para os colegas mais velhos do distrito, né, e sempre tive o apoio 100%, assim, né, de me preocupar com o mais importante, que são os meios da graça, e deixar Deus trabalhar nos corações, né, e os colegas sempre apoiaram, assim. Então, eu não tive apenas o apoio do Sérgio e da liderança local aqui, mas também de colegas pastores muito parceiros, assim, aqui no nosso distrito, né. Enfim, esse seria um geralzão aí, Carol. Não sei se alguém tiver pergunta. Que legal. Eu quero muito enfatizar aqui, porque a gente trabalhou muitas coisas nesse curso, né? Você, o Sérgio e Maíra falaram sobre conexão e relacionamento com as pessoas. Maíra falou lá sobre conexão. O Sérgio falou que ele foi alcançado em 11 anos, né, de relacionamento de uma amiga com ele e a esposa. E você também falou muito sobre isso, para a gente ver, assim, como que na nossa realidade atual da cidade, esse realmente é o caminho, né? A gente trabalhou muito essa ideia aqui no curso. E como você está falando desse trabalho em conjunto aqui das igrejas, do distrito, dos pastores, o Sérgio comentou que ele tem um apoio de uma organização alemã, né? É isso? Financeiramente. Como que é essa questão financeira para vocês? A gente viu que o pastor James também comentou sobre isso, né? Às vezes a dificuldade que a igreja sente de falar não temos dinheiro para a missão, o que é meio problemático também, se a gente pensa, né, em todos os gastos que uma igreja tem. Como que vocês administram essa questão financeira e se vocês recebem outros suportes, enfim? Você quer falar, Sérgio, o que eu fale? Pode falar, pastor, tranquilo. Então tá, quando eu cheguei, a nossa congregação, ela tinha, assim, os leigos da congregação, os homens da igreja, né, eles mantinham o aluguel desse espaço bem pequeno, que era R$300 na época. Então eles tiravam do bolso, e eu achava muito positivo isso, uma congregação pequena, com pessoas humildes, mantinham um pastor, casa pastoral, e ainda alugava esse espaço fora. Quando a gente foi para um espaço bem maior, aí a gente teve que envolver as servas do distrito, as mulheres luteranas do distrito, e também o distrito em si, né? E assim, fomos bem sinceros, a gente já se esforça com recursos humanos e financeiros, colocamos tudo que a gente tem em condições, precisamos de vocês. E eles disseram, é para isso que a gente está aqui, né? Por isso que eu destaquei antes a parceria que a gente tem aqui. Agora, com respeito a ampliar esses recursos, né? Essa questão dessa organização, né? O Sérgio chamou a sigla, né? LKM, Lutherische Kirchenmission, lá do pastor Roger Tsiga. Talvez o Tardelli conhece, né, Tardelli? É uma organização já com mais de 100 anos que manda missionários para a África, por exemplo. Como é que a gente chegou até eles? Bom, aqui no Brasil tem uma pessoa que talvez seria até interessante convidar para algum momento, Tardelli. A Andrea Riemann, que é da Alemanha, trabalha no Instituto Santíssima Trindade, no Moreira, né, que é um orfanato e lar de idosos. Ela cuida das crianças e ela também é missionária, morando no Brasil há mais de 20 anos,
dessa organização. A gente se conhece do Rio Grande do Sul, nos encontramos há um tempo atrás e eu disse, você quer conhecer uma missão em São Paulo, assim, assim, assim? Ela falou, olha, Samuel, eu estou a vida toda procurando uma missão desse tipo, luterana, ela falou. Eu digo, tá, então vem para São Paulo. Ela veio para São Paulo, iniciamos conversas, indo direto ao ponto, né? Eles, através de uma pessoa, de um brasileiro que ajudava eles numa outra missão, identificaram no Sérgio um baita líder para o nosso trabalho. E aí fizemos o pedido, né, de auxílio financeiro, oficializando assim essa oferta deles para chegarem lá na diretoria deles. E fomos muito sinceros nas nossas necessidades, mas no pedido nós destacamos as relações, de novo, contando as histórias das pessoas envolvidas. Isso, para mim, tem sido um aprendizado. A gente fez outros pedidos, né, Sérgio, nesse período. Às vezes, em cursos de missão, se estuda isso como fundraising, né, a arrecadação de recursos. E uma coisa que eu aprendi nesse período quanto a isso é que a gente não pede vendendo ideias, né? A gente pede contando histórias quando a gente precisa de ajuda. E isso tem dado muito, muito certo, assim, para conseguir auxílio financeiro. Se você, aí pode ser o Sérgio, né, e você também, você como pastor, se a gente está falando muito de missão, como que um leigo, um membro da igreja, ele pode colaborar mais com a missão? Algo que deixaria, por exemplo, você como pastor muito contente de receber uma ajuda, de receber uma proposta, e o Sérgio como leigo, né, como que você diria para outros leigos, né, quem sabe, assim como o Paulo falou, né, me imitem, né, como que você falaria para leigos que estão interessados em desenvolver mais isso nas suas congregações, como que eles podem fazer? Começar, enfim, dicas, sugestões? Então, você falou de uma oferta de ajuda, né? Como é que eu posso ajudar de alguma forma, né? Claro, dependendo da pessoa, conhecendo a pessoa, talvez eu diga, olha, eu sei que você não tem tanto tempo, né? Se eu conheço e sei que é o caso. Nós temos pessoas que têm tempo, mas nos falta recursos, por exemplo. Você se vê ajudando dessa forma, com recursos financeiros? Se é uma pessoa que eu conheço, confio, não vai entender mal essa afirmação tão direta, esse pedido tão direto, eu falaria de boa. Mas na maioria das vezes, Carol, eu penso que não acontece assim tão fácil assim esse tipo de oferta, né? Geralmente é assim, pastor, eu quero ajudar de alguma forma e não sei como. Eu digo, olha, posso te pegar lá na quarta-feira à noite, quando a gente tem um estudo lá para você conhecer as pessoas. De repente, você conhecendo as pessoas vai ver algo que você pode fazer, né? A gente tem, além do Sérgio e a esposa do Sérgio e um outro casal que são os plantadores, né? A gente tem outras 4 professoras de escola bíblica que vão lá, agora não, né, por causa da pandemia, mas que vão intercaladamente aos sábados. E com elas foi assim, vamos lá conhecer, as que não conheciam, vamos lá conheçam as crianças. E aí foi assim, né? Eu acho que tentar desmistificando o que é missão, né, e mostrar que é algo muito mais de uma vida concreta e relacionamentos humanos, eu acho que ajuda bastante nesses primeiros passos para as pessoas se engajarem, assim. E você, Sérgio? Para pessoas leigas, outras pessoas aí da sua congregação, de que forma você motiva, né, e espalha essa sua empolgação para elas que estão à sua volta? Carol, eu acho que pelo meu próprio jeito de falar com elas, eu acho que na nossa congregação aqui, o jeito que eu falo da minha própria vida, eu vejo nos olhos dela que motivam, porque a maioria delas me conhece desde o primeiro dia que eu entrei na igreja. E quando eu vou conversar com alguma delas, ou até publicamente, quando eu vou falar de algo público na nossa congregação, às vezes eu me cito como exemplo, né, de ovelha perdida que encontrei um lar, né? Eu sempre falo que a nossa igreja é a casa de Deus, que é a casa que eu gosto de estar, e elas sabem porque elas me conhecem, né? Elas sabem o primeiro dia que eu entrei e as coisas que eu passei, né? Mas eu levaria também por um outro lado essa questão de empolgar pessoas, né?
de chamar as pessoas para fazer missão. Uma das coisas que eu falaria para qualquer pessoa é não ficar esperando pelo pastor, né? Eu acho que esperar pelo pastor para a gente fazer missão, eu acho que a gente está regredindo. Eu acho que cada membro de igreja, de qualquer denominação, tem que ter uma certa atitude de querer fazer a missão. É óbvio, né? O pastor vai estar ali orientando, acompanhando, ajudando. Mas ficar só esperando por ele, eu só vou se o pastor for. Aí eu acho que aí é muita carga para o pastor. O pastor ele precisa ser ajudado, na verdade, né? Ele é que precisa de ajuda, né? E não sei quanto ao Samuel, mas eu acho que aqui a gente ajuda ele bastante, né? E a gente dá essa forcinha para ele. E eu acho que todo membro de uma igreja deveria pensar também dessa forma, né? O que eu posso fazer, seja financeiramente ou seja com atitudes, né? E participando, que eu acho que é sensacional. Eu acho que seria mais ou menos isso. Legal. Bom, vou passar aí então para o pessoal que tiver perguntas. Acho que o Paulo, né, quer fazer uma pergunta. Eu não consigo ver todas as mãozinhas, mas... Sim. Sérgio, eu tive que sair um momento, não sei se na sua explanação você já comentou isso, mas eu vejo isso em termos de sistemática. Como plantar uma igreja? Nós, congregação Copacabana, como implantar? Por que foi na Vila da Missionária? Havia alguma... Qual foi a origem disso? Havia um fator lá que aconteceu, um conhecido, uma pessoa, alguém que for ajudar? Ou seja, por que foi na Vila Missionária? Tá? Eu digo isso porque às vezes a gente quer também um pouquinho, razoavelmente, planejar. Eu sei que as coisas acontecem onde Deus quer. Isso eu tenho absolutamente certeza e experiência disso. Ou seja, não adianta a gente planejar muito porque Deus quer outros caminhos ou vai por outros caminhos. Mas, assim, porque às vezes a gente diz assim, bom, olhar para o mapa assim, diz assim, vou implantar aqui. Não funciona, porque a experiência que quem tem, você tem que ter alguma empatia, alguma razão, um pretexto, por que fazer ali. Seja, se a gente quiser pesquisar muito, vamos fazer uma pesquisa missionária, às vezes se faz isso, né? Vamos fazer pesquisa, onde é que há necessidade. Eu tô por isso é que está vindo essa minha pergunta, porque também por outro lado você tem que ter, sei lá, um ambiente que esteja ávido, interessado em ouvir a boa notícia do Evangelho. Enfim, como é que se originou esse projeto de vocês? E se dali vocês tiram uma experiência, algumas orientações do como se deveria pensar isso em termos estruturais de igreja, ou seja, como plantar igrejas. No caso da Vila Missionária, a gente pode avaliar isso que você falou, né? Deus escolhe o lugar, né? Ele escolhe mesmo. Na Vila Missionária tinha uma pessoa que era moradora do bairro e ela era membro da igreja. Só que ela vivia muito distante, né? A Vila Missionária até Interlagos é distante, né? Numa cidade como São Paulo, uma distância aí de 10, 15 quilômetros, você pode levar cerca de 1 hora. Então, essa pessoa raramente aparecia na igreja. E o pastor Fukui, como ele estava recém-chegado também, ele começou a fazer algumas visitas a ela. Numa dessas visitas que ele fez, né, ele percebeu que tinha muitas crianças na rua. E aí a dona Beth, que é a proprietária da casa, perguntou para ele de que maneira poderia ser feito para tirar essas crianças da rua. E aí os dois juntos resolveram trazer essas crianças para a garagem e ficar batendo um papo, conversando. E aí surgiu a ideia de se fazer uma escolinha bíblica dentro da garagem da casa dela, né? Com o passar do tempo, né, isso foi crescendo, e a gente foi participando, e aí se começou a se desenvolver um pensamento de ter um local, né? Falou, a gente vai precisar ter um local.
né? Não dá mais para ficar só na garagem. Até porque, como uma experiência, tinha crianças que não iriam na garagem daquela senhora, porque a mãe não tinha uma convivência legal com a vizinha, né? Então, era uma coisa que criava um certo obstáculo para algumas crianças frequentarem. Então, essa ideia foi também para poder, assim, desvincular a casa, né, da igreja. E aí a gente alugou um lugar menor, né, um lugar pequeno, mas também que serviu como igreja. E a partir daí começou a se deslanchar, né? Um outro aspecto que ajudou muito também, nós conseguimos, em determinado momento, criar um grupo dentro da nossa igreja para ensinar música para essas crianças da Vila Missionária. Então, durante mais ou menos um ano, na nossa congregação de Interlagos, a gente forneceu um professor de música, né, para ele poder, durante um sábado inteiro, dar aula de músicas e aproveitar todo esse tempo também para ensinar histórias bíblicas, fazer ensinos bíblicos com o pastor Samuel e as crianças, né? Fazíamos também almoço para eles. Então ficava um sábado de recreação, eles aprendiam música e também aprendiam a palavra de Deus. Então ficou durante mais ou menos um ano isso. Aí, por motivos financeiros, a gente teve que cancelar esse programa e voltamos novamente a estar no nosso local, a participação de todos lá. E aí foi se seguindo, né? Não sei se respondeu toda a sua pergunta. Talvez uma coisa que valeria a pena comentar na questão de relacionamentos, né? Como chegar nessas pessoas? Se você for, pelo que eu vivenciei, se você for levar só a palavra de Deus, uns 75% em determinado momento vão deixar de te ouvir. Mas se você levar você dentro dessa palavra de Deus, de contando a sua história, de mostrando quem é você, de fazendo um relacionamento, 100% vai querer conversar com você. Para vocês terem uma ideia, a Vila Missionária uma favela, né? Vamos dizer assim, uma comunidade, é uma favela, são casas montuadas. Vocês sabem o que é uma favela, né? No Rio tem também. E lá é perigoso, né? É tão perigoso quanto aí no Rio. E a gente anda hoje lá como se a gente estivesse andando na rua da nossa casa, porque todo mundo sabe quem somos nós. E é esse relacionamento, esse oi, tudo bem, como é que vai? Olha, nós estamos aqui e assim. Fizemos também alguns serviços para a comunidade, né? Como limpar uma praça, né? Teve um dos dias que a gente saiu com um galão de suco distribuindo na rua, ali para as crianças. Então as pessoas veem isso e falam, pô, esse pessoal vem fazer uma coisa bem bacana aqui, bem legal, né? Tem um senhor que me agradece até hoje, porque um pedaço de uma árvore caiu na rua, quebrando os fios, né? E aí a gente ligou lá e fizemos a prefeitura vir, tirar os galhos e tudo mais, e ele lembra disso. Toda vez que ele vê a gente, tudo bem, você que tirou a árvore, hein, que legal. Então acho que esse relacionamento é que mostra o que a igreja é realmente, né? Sérgio, outras pessoas vão perguntar, mas só para concluir, dentro de uma linha mais de conceito, pastor, também, eu acho que o que nós precisamos, então, ficar atentos nas nossas congregações para oportunidades que surjam, seja de forma enviesada, né? Ou seja, como alguém que não vem à igreja porque está distante e tal, quem sabe fazer reuniões na casa dela e aquilo acaba prosperando para um ponto de missão e depois uma plantação de igreja. Então, assim, é isso que eu queria ouvi-los, porque acho que é uma coisa que a gente tem que aprender, não é? A ficar presente às oportunidades que Deus vai colocar. Obrigado, Sérgio. Exato. Acho que agora a Márcia, né, Matheus?
Pode falar, Márcia, acho que está desligada. Boa noite, pastor Samuel, boa noite, Sérgio. Qual é o tamanho da congregação de vocês? Quantas pessoas tem? Mais ou menos. Então, nós temos aquele problema da maioria das nossas igrejas, né? Tem um número no papel, lá no cadastro, e outro que participa. No cadastro, a gente tem mais ou menos 200 pessoas, mas que participam umas 115, 120 pessoas da congregação. E das que eu conheço umas 160 mais ou menos. Tem 40 pessoas que a gente não consegue localizar, enfim, né, não tem mais contato. Essa é a nossa congregação. Aí na Vila Missionária nós temos 12 membros. Isso que eu queria perguntar, envolvidos na missão são 12? Não, na verdade sim. Temos 12 membros que surgiram dessa missão, que nasceram com a missão. 2 adultos e 10 crianças, dessas 10, 9 nós batizamos. Bacana. E assim, envolvidos na missão são 4 plantadores e 4 professoras de escola bíblica. Estão fechando 8 pessoas, fora eu, né, como pastor. Uhum. Bacana, está sendo muito estimulante para nós ouvirmos isso tudo. Matheus? Eu queria só dar destaque a uma fala do Sérgio, né? Desculpa. É isso. Obrigado. Desculpa, Sérgio. Só porque como que a educação cristã é importante, pelo menos no início de uma missão. Eu acho que o Sérgio fala uma coisa que é muito importante. Não dá para ficar só no ensino meramente objetivo. Você tem que contar a sua história, você tem que estar envolvido, você tem que mostrar para elas que aquilo ali tem tudo a ver com a vida delas. Mas começou com o ensino, e eu faço essa ênfase por conta do meu papel na CCR, né, como coordenador de ensino, mas também para chamar a atenção da importância disso, como é que a gente tem que estar sempre incentivando a educação cristã, para as pessoas entenderem como é que ela acaba tocando todos os pontos, inclusive o ponto da missão. Era só isso. Muito bom. Não sei se mais alguém perguntar, o pastor quer falar alguma coisa. Não, sem dúvida, esse aspecto do ensino é fundamental, né? Eu diria assim, a ênfase que nós demos e ainda damos na questão dos relacionamentos em nada diminui a importância de um ensino sólido, né? Às vezes quem não entende o que a gente quer dizer pode entender assim, não, mas então vira um clubezinho. Não tem nada a ver. Eles só nos ouvem e confiam no que a gente fala, né? Porque eles aprenderam a confiar na gente através das relações humanas. E o que a gente fala é esse ensino bíblico sólido que a gente tenta passar para eles, né? Então, muito bem lembrado, Matheus. Obrigado aí por essa observação. Pastor Tardelli, quer falar alguma coisa? A gente não fez eu não fiz uma apresentação também do Sérgio e do Samuel, eu faço no final aqui, né? Também são exemplos para nós. A gente tem uma grande honra, um grande privilégio de estar ouvindo vocês hoje. Assim como eu fiz a apresentação do pastor James Tino, o pastor Samuel, também, além de um pastor local, fiel, um exemplo para nós, o pastor Samuel também é um pensador, é um professor de outros pastores, um professor de teologia, tem pesquisa, que tem estudo, que pensa a missão, e é uma grande alegria ter ele com a gente aqui, ainda mais tendo iminente a chegada da segunda filhinha dele, que pode vir a qualquer momento. Ele está aqui dando o tempo dele para nós, né? E Sérgio, parabéns pelo teu trabalho, tá, Sérgio? Assim, ó, grande exemplo que tu está sendo para nós. O que você está falando encontra aqui nesta igreja, nos nossos participantes aqui, encontra repercussão, reverbera aqui, Sérgio, porque as pessoas que também entendem o que você está fazendo, tua liderança, tua paixão pela missão. Então também é muito bom te conhecer, e vamos trocar mais figurinhas, né? Vamos trocar mais, vamos interagir mais, porque a gente só tem a crescer.
Não tem pergunta não, Carol, só mesmo... Assim. Beleza. Bom, eu acho que a gente encerrou esse curso com chave de ouro, né? E foi muito bom, assim, essas aulas todas foi desafiador, né? Muitas aulas, estudo bíblico também, muitas passagens bíblicas e tal. Acho que foi um dos estudos mais longos, né, que a gente fez. E, enfim, paciência de todo mundo, né? Dedicação. Eu aprendi muito, apesar de eu ter liderado aí também, coordenado, eu aprendi muita coisa. E obrigada a todo mundo que participou, né? Como aluno, como professor, todas as pessoas aí que em algum momento passaram por esse curso, né? E é isso, gente. Vamos continuar aí nessa luta, né? Nessa jornada. Foi o primeiro curso, né, da nossa congregação. Eu agradeço muito, Carol, pastor, todos os envolvidos. Eu aprendi muito. Foi muito Carol, bom. de parabéns aí, aplausos para Carol aí, que foi a nossa líder aí. Foi Obrigado, mesmo, foi parabéns, maravilhoso, Carol. Que bom, que bom. É isso, gente. Acho que obrigada, pastor Samuel, Sérgio, mais uma vez. Estamos aí. Eu que agradeço. A gente tem um grupo paralelo agora que a gente troca umas ideias. A gente que agradece. Obrigado vocês aí por permitir a gente participar. Só queria dar um testemunho aí, que é dizer assim que é muito bom ter um parceiro na missão, né? O Sérgio aí, durante a pandemia, nós dois, em vários momentos, com medo, eu ligava pro Sérgio e dizia, ó, Sérgio, pediram ajuda lá, cara, vamos nós dois, vamos nós dois. E isso vai para tudo, né? Agora mesmo que eu tô esperando minha filha nascer, o Sérgio tem me ajudado mais ainda, né, Sérgio? E olha, é importante essa parceria. Só queria dizer isso. Então é isso, gente. Linda lição para nós também, que estamos participando ao vivo e também depois, posteriormente, né? Seja parceria na igreja, pastor, membros, parcerias entre igrejas, né? Entre instituições, acho que é um elemento forte do que nós estivemos aprendendo, né? Muita coisa. Eu ia pedir para fazer uma oração para concluir, pode ser, Carol? Pode ser? Pode ser. Uhum. Gracioso Deus, amado Pai, hoje terminamos um curso especial, muito bonito, onde aprendemos tanto. Graças a Ti, Senhor. Obrigado por teres proporcionado isso para a gente. Movimentado todas as peças e feito com que nos últimos 3 meses a gente pudesse ter ouvido, aprendido tanto, conhecido tanto. E te pedimos, Senhor, que continues fazendo esse aprendizado fazer sentido e ser levado à prática por nós. Precisamos muito do Senhor, do Espírito Santo, todos nós, para aceitarmos o chamado missionário, continuarmos aceitando esse chamado e para colocar em prática, individualmente, também como igreja, fazer frente aos desafios, às oportunidades. Tanta coisa, Senhor, tanta coisa para te pedir, para te louvar, te agradecer. A gente tem muita razão mesmo para louvar o Senhor e glorificar. Obrigado especialmente pela aula de hoje, com convidados especiais. Te pedimos a tua bênção sobre eles. Pastor James Tino, em Santiago do Chile, e também Maíra, no Uruguai, Sérgio e Pastor Samuel, aqui em São Paulo. Abençoe a vida deles, o ministério deles, a família deles, filhinho do Pastor Samuel que está chegando, a qualquer momento, cuide desse momento especial nessa família. Abençoe cada participante que está conosco ao vivo e que posteriormente vai estar assistindo essa ou alguma outra aula, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Até mais, pessoal. Essa semana as passagens ainda continuam, né? Sim, até domingo, gente. Até domingo. Obrigado, Sérgio. Tchau, pessoal. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.